Convido agora a senhora deputada Albertina Angolo Felisberto, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, para apresentar a sua declaração política. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, povo soberano de Angola, todo o protocolo observado. Em nome do Grupo Parlamentar da UNITA, apresentamos os nossos sentidos pêsames às famílias mortais das cheias de Benguela. Foram perdas humanas em circunstâncias que poderiam ter sido prevenidas e mitigadas com desassoreamento do rio, o ordenamento jurídico, responsabilidade política e respeito pela vida humana. Estendemos a nossa solidariedade às famílias afetadas materialmente e apelamos às autoridades para que assegurem o reassentamento dos deslocados e a reposição dos bens perdidos. Apelamos igualmente à sociedade civil, às organizações filantrópicas e aos cidadãos para que mantenhamos viva a corrente de solidariedade. Prestamos também tributo ao deputado Monteiro Reinado Eliseu, cuja morte prematura deixou um vazio profundo na sua família, no grupo parlamentar e nesta casa. Senhor Presidente, no mês em que Angola celebra 24 anos de paz militar, desde 4 de abril de 2002, queremos saudar todos os filhos e filhas desta terra que deram o melhor de si, incluindo a vida, para que chegássemos até aqui. A paz é uma necessidade nacional e não de um indivíduo, seja qual for a sua patente, dissera Dr. Jonas Malheiro Savimbi. É em sua honra e de todos os heróis conhecidos e desconhecidos que devemos todos, absolutamente todos, trabalhar para a preservação da paz. Uma paz sem vencedores e vencidos. Uma paz sem humilhação, sem recalcamentos e ressentimentos. Uma paz que crie condições para uma reconciliação nacional genuína. Uma paz da inclusão social que promova a união de todos os filhos desta terra. Aliás, a recente visita de Sua Santidade Papa Leão XIV a Angola teve este condão em todas as suas intervenções, orações, invocações, com apelos expressos, segundo os quais deveis colocar o bem comum acima das partes, não confundindo nunca a vossa parte com o todo. O Santo Padre, na sua sapiência e certamente atento ao nosso processo político, foi mais incisivo ao dizer: sabeis gerir conflitos, transformando-os em caminhos de renovação. Não temais as divergências. Sem encontro não há política e sem o outro não há justiça. Juntos podeis fazer de Angola um projeto de esperança. Fim de citação. Senhor Presidente, 24 anos depois do alcance da paz, persistem sinais de enfraquecimento institucional e redução do espaço democrático. Mantém-se a partidarização excessiva das instituições, as limitações do exercício das liberdades fundamentais e o desequilíbrio do funcionamento do Estado democrático de direito. O Parlamento tem procurado ser espaço de diálogo e consenso, mas continua confrontado com um desafio de se afirmar como verdadeiro órgão de fiscalização do Executivo e como espaço de debate plural acima de conveniências partidárias em defesa da separação de poderes. Para o Grupo Parlamentar da UNITA, a estabilidade política constrói-se com instituições independentes, eleições transparentes e um Estado ao serviço de todos. É com este propósito que submetemos 6 projetos de leis, 3 desses dos quais vamos discutir hoje, nomeadamente projeto de lei sobre o exercício do direito à oposição democrática, projeto de lei que altera a lei dos partidos políticos, projeto de lei que altera a lei da observação eleitoral. São iniciativas que reforçam a participação cívica e a construção de um processo eleitoral pacífico,
transparente, justo e assente em regras iguais para todos. Esperamos que prevaleça, mais uma vez, o diálogo institucional nesta casa. No plano econômico, os discursos otimistas do Executivo chocam com a realidade das famílias. Os preços da cesta básica continuam a aumentar, os salários perdem o poder de compra, o desemprego cresce, sobretudo entre os jovens. A economia continua dependente do petróleo. A agricultura, a indústria transformadora e as pequenas e médias empresas continuam sem financiamento, sem infraestruturas e sem acesso justo ao mercado. Milhões de angolanos continuam a viver em situação de grande vulnerabilidade. Persistem a precariedade dos serviços de saúde, a limitação no acesso à educação de qualidade, a falta de água potável, saneamento básico e inconsistências das políticas de combate à pobreza. As desigualdades sociais e regionais continuam a ameaçar a coesão nacional. É inaceitável que num país tão rico em recursos se normalize a sobrevivência como modo de vida. Repito, é inaceitável que num país tão rico em recursos se normalize a sobrevivência como modo de vida. Senhor Presidente, o primeiro trimestre do ano em curso confirmou uma tendência perigosa. Angola continua a ser governada por impulsos, propaganda, mecanismos de controlo, quando o país precisa de uma governação previsível, baseada na racionalidade, na eficácia e no sentido de Estado. Não estamos a falar apenas de erros administrativos, estamos perante um padrão de governação desastrosa. O orçamento não conversa com as políticas econômicas, não conversa com a realidade. As políticas econômicas carecem de base produtiva. O desemprego é tratado como número e não como emergência. A contratação pública está capturada por adjudicações diretas, beneficiando os decisores, enquanto os grandes projetos propalados continuam sem resultados palpáveis nas vidas das pessoas. Senhor Presidente, o orçamento não é uma peça de ficção, é um contrato com a realidade. E o orçamento de 2026 continua a pedir aos angolanos que acreditem no setor privado não petrolífero, que ainda não existe com a escala, a liberdade, o crédito, a concorrência e a robustez necessárias. Há poucos dias, o Ministro da Agricultura, Isaac dos Anjos, expôs um problema ao sugerir que instituições internacionais não financiam pessoas politicamente expostas, deveriam abandonar Angola. Não defendeu o setor privado nacional, defendeu a promiscuidade entre o poder político, o patrimônio público e os negócios privados. O verdadeiro setor privado angolano está nos pequenos empresários esmagados pela burocracia e elevados impostos, nos produtores sem crédito, nos jovens sem garantias, nas mulheres nos mercados informais sem proteção, nos agricultores sem apoio e nas empresas honestas que não conseguem competir com quem entra pela porta política. Enquanto isso, o Executivo, por isso, quando fala de diversificação, deve responder com clareza. Onde estão as empresas livres e fortes que a sustentarão? Onde está a política industrial? Onde está o crédito produtivo? Onde está a defesa da concorrência? Onde está a estratégia nacional do emprego? Excelência, os ajustes diretos continuam a tornar-se um método normal de governação. O que deveria ser exceção tornou-se regra, o concurso público tornou-se incômodo e a transparência um obstáculo. Por exemplo, de acordo com o jornal Expansão, o peso da contratação simplificada passou de 67% em 2004 para 79% no último trimestre de 2025. Nos primeiros 3 meses deste ano, o valor dos ajustes diretos triplicou
triplicou para 8,9 mil milhões de kwanzas, face aos 3 mil milhões do período homólogo anterior. A pergunta é simples: o Estado está a financiar o desenvolvimento nacional ou a alimentar circuitos privados de poder? Senhor Presidente, enquanto a economia falha, o Executivo dedica energia a controlar a palavra. Um Executivo que criminaliza a opinião para sobreviver, já perdeu a autoridade moral para falar de democracia. É nesse quadro que denunciamos a situação dos ativistas Osvaldo Caolo e Serrote José de Oliveira. Há presos políticos nas Lundas e no Mochico, prisões sem fundamento substantivo, sem transparência processual e sem respeito pelas garantias de defesa, não fortalecem o Estado e vergonham-no. A segurança nacional não pode servir de desculpa para a insegurança constitucional dos cidadãos. A ordem pública não pode ser máscara da repressão. A justiça não pode ser prolongamento administrativo do medo. Senhor Presidente, a educação merece uma nota especial, porque nela se mede a seriedade de qualquer projeto nacional. A nossa escola, hoje, sobretudo a primária, continua a ensinar a decorar em vez de pensar, a repetir em vez de compreender, a obedecer em vez de questionar. Um país que pretende diversificar a economia, modernizar a agricultura, industrializar-se, competir tecnologicamente e formar cidadãos livres, não pode manter um modelo educativo desenhado para produzir memorização e conformismo. É por isso que as escolas primárias continuam abandonadas no centro das políticas públicas. Na prática, não recebem dotações orçamentais suficientes, sequer para giz, papel, material de limpeza, pequenas reparações, lâmpadas, carteiras, baldes, fechaduras ou uma casa de banho funcional. É grave. Senhoras e senhores deputados, Angola precisa de uma alternativa séria, precisa de programa, trabalho de equipa, prioridades, métodos, visão constitucional, estratégia econômica, política social, reforma de justiça, reforma eleitoral, reforma educativa e governação local. Angola precisa de unidade de propósito. Quando o poder tem razão, bloqueia, o país paga. Cresce a pobreza, o medo, o desemprego, falham a educação e a saúde. Por isso, jovens estão a abandonar o país à procura de melhores condições de vida. É nesse quadro que o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, propõe ao país um compromisso assente na estabilidade política com desenvolvimento, reforço do Estado democrático e das instituições independentes, combate efetivo à corrupção e à impunidade, transparência na gestão dos recursos públicos, reforma do Estado. O grupo parlamentar da UNITA continua e continuará a cumprir com responsabilidade e firmeza o seu dever de representar o povo angolano de forma construtiva e vigilante, em defesa da liberdade, da justiça e do desenvolvimento. Angola não precisa mais de propaganda, precisa de governação com impacto. Não precisa de mais intimidação, precisa de liberdade. Não precisa mais de promessas, precisa de resultados palpáveis nos bolsos do trabalhador e na mesa das famílias. Não precisa de mais discursos sobre o futuro. Angola precisa de viver o presente para construir o futuro. Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra para apresentar a sua declaração política o senhor deputado Joaquim Antônio Carlos Reis Júnior, presidente do Grupo Parlamentar do MPLA. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, distintos representantes do titular do Poder Executivo, povo angolano. Em primeiro lugar, a partir desta tribuna,
gostaria de manifestar a nossa mais profunda consternação pelas vítimas mortais das cheias resultantes das fortes chuvas que se abatem sobre várias regiões do nosso país, com particular realce para as vítimas da província de Benguela, e exprimir a nossa solidariedade para com as famílias dos malogrados e para com todos quantos tenham perdido os seus bens. A nossa consternação é agravada pelo número de vítimas mortais que temos vindo a registrar como resultado dos acidentes de viação. Às famílias enlutadas, estendemos igualmente a nossa solidariedade. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, povo angolano, o Grupo Parlamentar do MPLA manifesta o seu profundo regozijo e elevada honra pela forma como o Estado e o povo angolano em geral receberam em Angola Sua Santidade, o Papa Leão XIV, Sumo Pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. A visita de Sua Santidade, o Papa XIV, a Angola, representou um momento de elevação espiritual, de reconciliação nacional e de afirmação da paz. Foi um sinal claro de que Angola é hoje um país comprometido com a unidade nacional, com o diálogo e com a estabilidade. Vamos em frente, sem dar ouvidos àqueles que, no momento que exige responsabilidade e serenidade, no momento de paz e de unidade, propalam discursos falaciosos que semeiam a suspensão, promovem a desconfiança e afetam a unidade. O momento é de unidade e não de divisão. A memória histórica impõe-nos responsabilidade. Em 1992, após o pleito eleitoral, o país mergulhou num ciclo de tensão, medo, guerra e destruição, cujas consequências ainda hoje pesam sobre gerações de angolanos. Recordar 1992 é afirmar que a democracia exige maturidade, respeito pela vontade do povo e elevada responsabilidade política. Não se faz país com intolerância, ressentimento ou espírito de vingança. Muitos esquecem-se que só se colhe o que se semeia. Não é possível colher o bem quando só se semeia o mal. Não é possível receber a confiança do povo quando se agita e se instiga para o mal, inclusive para destruir bens públicos que beneficiam a todos. Hoje Angola é um país diferente, um país comprometido com a paz e com a convivência democrática. Paz que tem sido reforçada pela liderança do presidente João Lourenço, reconhecido internacionalmente como campeão da paz no continente africano. Sob a sua liderança, Angola contribuiu para a mediação de conflitos e para o reforço da estabilidade regional. Angola continuará a ser um país de paz e a estabilidade não será refém de interesses e ambições partidárias desmedidas. Angola escolheu a paz e a paz continuará a ser o nosso caminho. Povo angolano, no mês de março celebramos a mulher angolana, reconhecendo o seu papel determinante na construção da nossa sociedade, na consolidação da paz e na promoção do desenvolvimento. A mulher angolana é o pilar da família, guardiã dos valores e força ativa na vida econômica, social e política do nosso país. Mas falar da mulher é inevitavelmente falar da mãe. Cada mãe, onde quer que esteja, carrega consigo
o amor incondicional pelos seus filhos, a preocupação permanente com o seu futuro e a força silenciosa de quem, muitas vezes sem reconhecimento, sustenta no presente para que eles possam construir o futuro. É na mãe angolana que acorda antes do sol nascer para levar o filho à escola, que zunga diariamente para pôr comida na mesa e que ora em silêncio pela paz da família, que reside a verdadeira essência da resiliência da nação angolana. Honrar a mulher angolana em março é garantir que em abril, maio e em todos os meses do ano ela tenha acesso à justiça, à educação e ao respeito que a sua luta diária merece. Neste mês de abril, comemoramos 24 anos de paz efetiva. Celebramos não apenas o calar das armas, mas o perdão entre irmãos, a reconciliação nacional, a reconciliação do país e a marcha para o alcance do desenvolvimento socioeconômico e sustentável de Angola. No mês de abril, é sempre importante lembrar às gerações mais jovens o quanto custou a paz. Vidas foram perdidas, muito sangue irmão foi derramado, órfãos e viúvas foram gerados e a dor da perda ainda existe em nossos corações. Por isso, os jovens devem ter a firme compromisso da preservação da paz como bem maior e supremo da Angola e de honrar o sacrifício dos mais velhos com o próximo passo: construir uma Angola com todos e para todos. O reforço do desporto escolar e a requalificação e construção de estádios, pavilhões e quadras desportivas a nível do país representam o forte investimento que o Executivo tem feito na promoção e massificação do desporto para a valorização do talento nacional, fomento da formação integral da juventude e criação de novos e futuros campeões nas mais diversas modalidades desportivas. Exemplo disso é o estádio Daniel Kassoma Lutukuta, também conhecido por Estádio do Mambroa ou das Cacilhas, inaugurado no passado mês de fevereiro. É uma infraestrutura que preserva a memória coletiva e enche de orgulho os habitantes da província do Ambo e do país. É mais uma obra ao serviço do povo, no cumprimento de uma promessa do presidente João Lourenço. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, povo angolano. O mundo que conhecíamos após a Guerra Fria se deu lugar a uma realidade mais complexa, multipolar e, em muitos aspectos, mais volátil. Neste atual contexto geopolítico, a África deixa de ser um mero teatro de competição entre potências para se afirmar como ator estratégico por direito próprio. O legado do presidente João Lourenço naquela organização ficará marcado pela afirmação da voz africana nos foros globais como parceiro indispensável na governação mundial, pela aposta numa diplomacia de mediação e pelo reforço do posicionamento
e pelo reforço e pela aposta numa diplomacia de mediação e pelo esforço do posicionamento de Angola como plataforma de diálogo e de resolução de conflitos que o mundo nos orgulha, que muito nos orgulha. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, minhas senhoras e meus senhores, na reunião que hoje se realiza, temos em pauta propostas de lei com inegável impacto positivo na vida das pessoas, na atividade dos órgãos, instituições e serviços do nosso país. A proposta de lei que aprova o regime jurídico do financiamento colaborativo apresenta-se como um instrumento inovador e essencial para o desenvolvimento. O financiamento colaborativo surge como uma alternativa viável, moderna e inclusiva ao crédito bancário e às fontes tradicionais de financiamento, com todas as vantagens que ele encerra. Temos igualmente em pauta a proposta de lei que estabelece o regime jurídico da supervisão da auditoria externa às entidades de interesse público. Um diploma estruturante para a credibilidade do nosso sistema financeiro, para a confiança dos investidores e de todos os cidadãos, já que a auditoria externa é o garante da fiabilidade da informação financeira. As propostas de lei acima referenciadas acrescentarão valor à gestão pública, à atividade econômica e financeira e à boa governação quando entrarem em vigor. O grupo parlamentar do MPLA defende que as leis devem sempre agregar valor à sociedade e contribuir para a melhoria da vida dos cidadãos, para o reforço das instituições e para a consolidação da democracia. Por isso, o grupo parlamentar do MPLA não cauciona leis que visam atribuir poderes a quem o povo negou nas urnas, porque isso seria subverter os valores da democracia. O grupo parlamentar do MPLA, enquanto organismo nacional de um partido responsável, o MPLA, não pode pactuar com iniciativas que coloquem nas leis soluções calculistas para expor a jeito de interesses concretos de conveniência do momento ou que atribuam o estatuto de menoridade a órgãos constitucionalmente consagrados, diminuindo as suas competências para distribuir a terceiros, inclusive a estrangeiros. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, caros cidadãos, povo angolano, a diplomacia é também um espaço onde se projeta o destino de uma nação. Por esta razão, o MPLA considera que a diplomacia do Presidente da República é uma missão de responsabilidade histórica para projetar o destino da nação, construir pontes, firmar compromissos, mobilizar financiamentos e atrair investimento estrangeiro direto. Cada viagem oficial traduz-se em resultados concretos. Mais fábricas, mais escolas, mais hospitais, mais empregos e mais dignidade para o povo angolano. O MPLA desqualifica a narrativa demagógica que indevidamente equipara a ação diplomática do presidente João Lourenço ao turismo. O verdadeiro turista político é aquele que, sem responsabilidade, percorre o país e as redes sociais a distorcer factos, a atacar a imagem de Angola e a vender ilusões
sem apresentar soluções. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, com factos, Angola reafirma hoje que a paz conquistada em abril de 2002 é o alicerce inabalável sobre o qual erguemos a nossa unidade nacional. Mais do que o silêncio das armas, a nossa missão é agora consolidar uma paz social que se traduza em pão, escola, saúde e emprego para cada cidadão. Exortamos todos os patriotas a manterem viva a chama do perdão e da reconciliação, transformando os desafios do presente em oportunidades de desenvolvimento para as gerações vindouras. Juntos, somos mais fortes na construção de uma Angola livre, democrática e próspera. Viva a paz, viva a unidade nacional, viva a República de Angola. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, muito bom dia. Na sequência das recentes inundações na província de Benguela, que resultaram em perdas humanas, manifestamos a nossa consternação por tamanha tragédia. Seria, pois, louvável que quebrássemos o ciclo dessas tragédias com uma abordagem preventiva eficaz, baseada em planeamento, execução e manutenção consistentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a agenda que hoje nos reúne afigura-se como um momento de reconfiguração da qualidade do nosso sistema democrático. E é precisamente por isso que importa confrontar esta agenda com os 5 eixos fundamentais que emergem da mensagem dirigida à nação por Sua Santidade o Papa Leão XIV no dia 18 de abril deste ano, aqui em Luanda. 5 eixos que, longe de serem apenas espirituais, são profundamente políticos, quando aplicados à governação e à produção legislativa. O primeiro eixo é claramente a centralidade da dignidade da pessoa humana. O Santo Padre foi claro ao apelar à prioridade do bem-estar de todos os cidadãos. O segundo eixo é o bem comum, acima dos interesses particulares ou conjunturais. Nesse sentido, o regime de financiamento colaborativo deve ser avaliado para lá da técnica, pelo seu contributo para uma economia política mais justa e mais transparente. O terceiro eixo é crítica às lógicas de exclusão e concentração de benefícios. Aqui, a mensagem é particularmente relevante para a lei da observação eleitoral e para o regime da auditoria externa. Se os mecanismos de controle e supervisão forem suficientemente inclusivos, independentes e credíveis, reforça-se materialmente o sistema democrático, o que favorece a partilha de benefícios. O quarto eixo é a necessidade de um desenvolvimento que não deixe ninguém para trás. Este princípio deve orientar toda a arquitetura legislativa, a fim de se propiciar uma participação política ampla, equilibrada e efetiva que realize o seu objetivo essencial, o bem-estar geral, incluindo o reforço da confiança pública.
O quinto e último eixo é a responsabilidade ética dos decisores e das instituições perante o povo. O Papa sublinhou a necessidade de promover a justiça e promover a paz como missão central da ação pública. Este diz-nos respeito diretamente a nós, deputadas e deputados, pois que cada uma das leis a aprovar deve ser avaliada tanto pela sua conformidade jurídica como pelo seu impacto ético e social. Como partido de inspiração humanista, entendemos que a agenda de hoje convida-nos a, mais uma vez, elevarmos o patamar do nosso debate legislativo e aprovar leis que reforcem a dignidade da pessoa humana, promovam o bem-estar, combatam lógicas de exclusão, garantam inclusão efetiva e consolidem a responsabilidade ética das instituições. Apraz-me, pois, reforçar que, ao tomarmos estes 5 eixos como bússola moral, estaremos a legislar sobre a qualidade da nossa democracia, mensurável por um fator muito simples, mas muito exigente: a capacidade do sistema político servir concretamente as pessoas. Nesse sentido, terá valido bem a pena a visita do Papa Leão XIV a Angola. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Convido agora a tomar a palavra o senhor deputado Nimi Simbi, da da representação parlamentar da FNLA, para a sua declaração política. Excelência, senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustre deputado, colega deputado, excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimo senhor membro do Executivo, minha senhora, meu senhor. É com imensa tristeza que acompanhamos os trágicos acontecimentos determinados pela chuva em diversos lugares do território nacional e com maior incidência na província de Benguela. A chuva, que devia ser sinônimo de vida, com a irrigação de campos, dando lugares à abundância de produtos agrícolas, tornou-se, em certos momentos, um pesadelo para certos habitantes, por incúria das autoridades, pela ausência de prevenção. A representação parlamentar da Frente Nacional de Libertação de Angola está profundamente consternada pela tragédia, instando as autoridades a encontrar meios de prevenção para se evitar a repetição, ao menos em amplitude. Porém, nesse momento de profunda dor e pesar, a representação parlamentar da Frente Nacional de Libertação de Angola junta-se à nação e, muito particularmente, às famílias para exprimir o seu sentimento de solidariedade, esperando o seu mais rápido estabelecimento. Excelência, senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustre colega deputado, excelentíssimo senhor membro do Executivo, minha senhora, meu senhor. A vinda do Santo Papa ao nosso país representa para todos nós um momento de confraternização com a Igreja através do seu Evangelho. Com frequência, do Sumo Pontífice dirige-se aos mais altos magistrados dessa nação para que se preocupasse, através do seu exercício político, estabelecendo o equilíbrio social pela distribuição racional dos bens públicos. Para além disso, alegra-nos perspectivar
devemos preencher a vacatura provocada pelo falecimento do cardeal Dom Alexandre Nascimento, de feliz memória. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Nacional, ilustre colega, senhores membros do Executivo, minha senhora, meu senhor, quanto ao projeto de regulamento sobre o regime de organização e funcionamento da televisão parlamentar, a representação parlamentar da FNLA congratula-se pela essa iniciativa, tão mais que vai reforçar a democracia interna, consolidar a transparência através do equilíbrio entre os parlamentares e a integração entre o público em geral e os parlamentares no exercício das suas funções. Muito obrigado e agradecemos a vossa atenção. Muito obrigado, senhor deputado. Convido agora para a sua declaração política o senhor deputado Benedito Daniel, da representação parlamentar do PRS. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignos auxiliares do titular do Poder Executivo, honoráveis deputados, permitam-me, a partir deste pódio, reiterar os nossos sentimentos de pesar a todas as famílias de Benguela que perderam os seus entes queridos, bem como solidarizarmos-nos com todos aqueles que sofrem com esta calamidade, transmitindo-lhes coragem e o nosso apreço. Sua Excelência, esta magna reunião plenária, além de outras propostas de lei consideradas importantes, irá apreciar e aprovar as propostas de lei sobre o regime jurídico de supervisão da auditoria externa às entidades de interesse público e sobre o regime jurídico do financiamento colaborativo. Esta última reveste-se de grande relevância e interesse para empreendedores e financiadores, tendo em conta que constituirá um importante instrumento de promoção do empreendedorismo, na medida em que permitirá aos financiadores apoiar projetos ligados à economia real e aos empreendedores facilitar a obtenção de financiamento para a concretização dos seus projetos, assegurando assim a sobrevivência e o crescimento das suas empresas. Reconhece-se de facto que as restrições existentes no acesso ao crédito bancário não contribuem para o desenvolvimento da economia. Prova disso é que durante o ano de 2025, mais de 300 micro, pequenas e médias empresas faliram, tanto por falta de literacia financeira, vulgo má gestão, como por falta de financiamento para avançar com os seus projetos. Já nos primeiros 3 meses de 2026, mais de 53 empresas igualmente faliram, tendo sido, por conseguinte, dissolvidas. Estes dados provenientes do guichê único da empresa evidenciam um retrocesso da nossa economia e apontam para a necessidade de soluções financeiras alternativas. Entretanto, há cidadãos angolanos com elevada capacidade financeira que não sabem como utilizá-la, quer por falta de iniciativa para investir, quer por insegurança. O privilégio concedido a investimentos de pequena escala e a empresas de capital externo não só agrava e acelera a pobreza, a violência social e o desemprego, como também gera desespero e humilhação entre os angolanos, tornando mais precárias as micro, pequenas e médias empresas. Tal realidade contribui para a exploração laboral, com trabalhadores sem contrato, sujeitos a descontos injustificados e despedimentos arbitrários. Razão pela qual saudamos esta iniciativa, que surge em boa hora, acreditando que, para além de mitigar este desequilíbrio, irá promover o desenvolvimento econômico e social do país, fomentar o empreendedorismo, gerar rendimento e emprego e, sobretudo, aproximar empreendedores
investidores na satisfação das necessidades sociais. A proposta tem como principais intervenientes as micro, pequenas e médias empresas que poderão participar na atividade de financiamento colaborativo. Queremos ainda expressar que esta solução há muito vinha sendo reivindicada pelos diversos agentes econômicos. Ao dar resposta a este clamor, juntamos-nos a esta franja da sociedade para manifestar a nossa satisfação ao Executivo pelo esforço em promover a inclusão financeira da população e a democratização do mercado de capitais, facilitando o acesso a alternativas de poupança e investimento para pequenos empreendedores e financiadores. Desta forma, cria-se uma base sólida para a mobilização de recursos destinados a projetos sociais e empresariais locais, como formação profissional, educação, serviços de saúde e causas solidárias. Assim, estarão igualmente contempladas as organizações não governamentais que, por ironia do destino, também não escaparam à falência. Sua Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, honoráveis deputados, auguramos a aprovação desta proposta de lei na generalidade, esperando que na especialidade sejam eliminadas as eventuais zonas cinzentas. Honoráveis Excelências, sou-vos muito grato pela atenção dispensada. Quem é o presidente que faz isso?